Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 2, verso número 18. E enquanto você abre, deixe-me dar apenas uma palavra para os solteiros, antes de nós adentrarmos aquilo que é a proposta para nós meditarmos à luz da palavra de Deus. Namoro é uma fase de conhecimento. E não conhecimento físico, ok? É de você conhecer ideias, valores para um futuro compromisso de noivado e casamento. Namoro, onde não há o mínimo de maturidade, ele tem de ser problemático. Porque os sinais de um casamento que se desenvolve ou não, ele já está enraizado justamente no namoro. Se no namoro a pessoa não te valoriza, se no namoro aquela pessoa não te honra, porque é o período onde há maior interação, maior entrega da pessoa para com a outra, não pense que no casamento isso vai melhorar. Pelo contrário, ele tende a piorar. Então fica uma dica aos solteiros, àqueles que estão namorando. Se a pessoa com a qual você está junto não te valoriza, não te honra, não te preza, não pense que é um casamento que vai fazer mudá-lo. Pelo contrário, tende a piorar. Então, busquem alguém pelos seus valores, busque alguém pelo caráter, mas acima de tudo, busque alguém que ama a Deus e tem o Senhor como base. Para que você não venha sofrer lá na frente. Porque há um entendimento de que, por ser cristão, você não terá problemas no casamento. Isso é mentira. Ventos fortes, tempestades vão bater à sua porta, sendo você cristão ou não. O que permanece é o fato de você ter uma base sólida, que é Cristo Jesus. E o Senhor pode fazer e transformar todas as coisas. Ok? Gênesis capítulo 2, verso de número 18, disse a palavra do Senhor assim. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora, uma auxiliadora, que lhe seja idônea, que lhe seja adequada. Vamos fechar nossos olhos novamente, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse período em que nós estamos vivendo como igreja, de falarmos sobre relacionamentos, casamentos, sobre família. Ó Deus, nós já queremos de antemão te agradecer pelo próximo final de semana. Ó Deus, porque temos a absoluta certeza de que será bênção nas nossas vidas. Ó Deus, te agradecemos desde já, mas também te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo fale conosco, nos mostre a respeito da importância do relacionamento conjugal e que possamos ter, ó Deus, verdadeiramente famílias abençoadas e abençoadoras. É o que nós pedimos, agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Uma das coisas interessantes desde o início de Gênesis é que Deus cria a mulher, ao homem, ele dá um caráter auxiliar. E aqui auxiliar não tem o sentido, a conotação de ser menor ao homem, mas tem o sentido, no original, de ser a contraparte. Deus vê que esse homem é incompleto e ele cria a mulher para completá-lo. É por isso que homens e mulheres são diferentes. As pessoas e as ideologias dos dias de hoje tendem a dizer, são todos iguais. Deixe-me dizer uma coisa, mentira. Você é igual no fato de você ser um ser vivente, você é igual no sentido de ter a habilidade ou capacidade de raciocinar, você é igual na capacidade de você ter membros inferiores, superiores para manusear e fazer outras coisas, mas na sua questão pessoal, diferentes.
Homens e mulheres têm formas diferentes de ser. Homem é baseado muitas vezes na questão justamente do físico, que Deus o fez mais forte e permite trabalhar de uma maneira mais acentuada. A mulher tem de ser mais pragmática no sentido de analisar as coisas, fatos, detalhes que muitas vezes o homem passa batido. São personalidades completamente diferentes, mas que no casamento o que faz ou o que acontece? Se juntam, completando um ao outro. Então, o homem que é incompleto se completa na mulher. A mulher que é incompleta se completa no homem. É exatamente isso que Deus está dizendo aqui em Gênesis. Eu estou criando alguém, Adão, que vai ser a sua contraparte. Aquilo que ela não pode fazer é porque é sua incumbência. Aquilo que você não pode fazer é sua incumbência. E é por isso que mais para frente, no versículo 24, Deus vai dizer, olha, então deixará, pois, o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E aqui é um detalhe também interessante. Por quê? Porque Deus dá um pequeno vislumbre para nós, através do casamento, daquilo que Ele é na Trindade, ou na divindade. Rapidamente, o que é o conceito bíblico de trindade ou triunidade? A nomenclatura fica a seu critério, mas é o fato de Deus ser 3 em 1. É o fato de ter Deus, ou ser Deus, pleno em si mesmo, através de um relacionamento completo, através de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No casamento, Deus nos permite ter um pequeno vislumbre dessa capacidade divina, onde duas pessoas diferentes, unidas pelo laço do matrimônio, se tornam uma só pessoa. Há muito mais mistérios, conforme o apóstolo Paulo vai descrever lá em Efésios capítulo 5, relacionado ao matrimônio, porque ele tem a ver com essa característica divina. E depois a ver com o relacionamento que Cristo tem em relação à sua igreja. O matrimônio não é uma invenção humana, mas é justamente uma criação divina, para que tanto homem e tanto mulher fossem plenos, desfrutassem de verdadeira companhia, desfrutassem de verdadeira intimidade. Mas, como nós estamos vivendo o mundo decaído, onde a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno, ele tem um administrador temporário que milita justamente contra a vontade, os desígnios de Deus. A gente precisa estar atentos. Se a gente quiser, de fato, ter uma família abençoada e abençoadora, se nós queremos, de fato, termos um casamento que faz a diferença ou um casamento em ruínas. Porque a coisa mais comum nos dias de hoje é justamente pessoas que não lutam pelos seus relacionamentos. Eu gosto muito de uma frase de um pastor norte-americano, que ele diz assim, olha, casamento é para homens e não para meninos. Meninos que se casam não se tornam homens, destroem mulheres. Forte, né? Casamento é para homens e não para meninos. Meninos que se casam não se tornam homens, eles destroem mulheres. Porque o casamento ele parte do princípio de doação. O que é o amor? Se eu tomar o amor na forma como os gregos entendiam e que Jesus traz para o Novo Testamento, do amor ágape, ele tem a conotação de um amor que se entrega totalmente, que se dá, que se doa. No Antigo Testamento não é diferente. Quando Deus fala a respeito do amor, Ele está falando de um amor de doação, de um amor de entrega. E todo relacionamento ele é pautado justamente em entrega. Um casamento ele é constituído em entrega, aonde o homem se entrega à sua esposa para que a torne feliz, para que a faça feliz, para que preencha todas as suas necessidades, sejam físicas, sejam emocionais, e vice-versa. A mulher se doa, se entrega, para que este homem seja pleno, para que esse homem seja feliz, e juntos caminhem
para aquilo que Deus quer realizar. Mas, diante disso, nós temos alguns problemas. Eu quero destacar rapidamente 3 situações de ataques contundentes ao casamento. E o primeiro deles se diz em relação à desvalorização do casamento por meio da dissolução ou divórcio. Abre sua Bíblia, por gentileza, lá em Mateus 19, verso 6. Por gentileza. Mateus capítulo 19, verso de número 6. Isto, 19, 6. A palavra de Deus assim o diz: uma vez que já não são 2, vocês já não são mais separados, você não tem mais sua vontade, no meu casamento eu faço o que eu quero. Negativo. Vocês já não são 2, mas um só. Vamos decidir a respeito de qual cor nós vamos pintar a parede da casa. Eu vou lá comprar e não, negativo. Decisão conjunta. Qual o carro que nós vamos comprar? Decisão conjunta. Qual o vaso que eu vou pendurar? É coisa feminina, tal, mas decisão conjunta. Se tornam um. E que ninguém separe o que Deus uniu. Mas você pode perguntar, mas olha o que Deus uniu. É uma boa pergunta. Quando nós estamos no processo de namoro, buscando conhecer a pessoa, parte do princípio de que você está orando para que Deus te conceda uma esposa idônea, ou um esposo idôneo. Se você não fez ou não faz isso, você está numa espécie de loteria. Você está jogando lá, só que você está arriscando justamente a sua felicidade, colocando a sua vida em risco. Eu estou dizendo, olha, aquilo que eu uni, não separe. Porque há problema sim no casamento, há intempéries sim. É como Gary Chapman, o autor do livro mais conhecido dele, A Questão das 5 Linguagens do Amor, ele fala, olha, o casamento muitas vezes é como as estações do ano. Todos nós queremos viver na primavera, aquela estação florida, onde tudo está acontecendo, tudo é maravilhoso. Ou no verão, o tempo também é apreciado, mas o outono chega. E as folhas começam a cair, prenunciando muitas vezes um inverno, que pode às vezes ser rigoroso. E se no inverno as raízes não tiverem ou não forem profundas, é ali, nos invernos da vida, que o casamento se dissolve. Quando nós vemos Malaquias 2,16, a palavra de Deus fala que Deus abomina o divórcio. Porque quando perguntado, instado a Jesus a respeito do divórcio, não é? Jesus vai dizer exatamente, olha, por que Moisés permitiu o divórcio? Por causa da dureza do coração de vocês. Porque vocês viveram ou vivenciam os seus dias para si mesmo. Se a minha esposa não fizer algo que eu quero, eu já não quero continuar junto com ela. Se o marido não faz algo que a esposa não quer, já é um problema ali, não, vamos separar, enfim. Porque há problemas sérios. E geralmente começa pela ausência de comunicação. No namoro, tendemos a conversar bastante, a trocar informação, a compartilhar sonhos. Mas quando adentramos ao casamento, para tudo. Para o compartilhamento de ideias, de sonhos e de outras coisas. E com os problemas que eles vêm, vamos gerando rupturas. Cláudio Duarte, baseado num livro, que eu esqueci agora o autor, chamado Amor e Respeito, ele fala algo interessante sobre a questão das dissoluções. E ele fala que quando as pessoas dizem que porque o amor acabou, não é que o amor acabou. O amor geralmente é a última coisa que chega num relacionamento.
Quando o amor acabou, é porque primeiro perdeu-se a admiração. Perdeu-se a admiração pelo cônjuge. Porque o que faz nos envolver com alguém e querer casar, a primeira coisa é admiração. Né? Você começa a observar aquela pessoa, o que ela faz, como ela se comporta, como que ela realiza, e aquilo gera uma admiração. E por causa dessa admiração, gera-se respeito. Você começa a valorizar aquilo que ela diz, aquilo que ela pensa, aquilo que ela faz, e o amor vem então seguido. Admiração, respeito, amor. Mas o que leva muitas vezes ao divórcio é justamente o quê? Perdeu-se primeiro a admiração entre os cônjuges. E porque perdeu-se a admiração entre os cônjuges, perdeu-se o respeito. Já não se tratam bem, já não valorizam um ao outro, menosprezam, diminuem, desvalorizam. E a consequência, perde-se o amor. Como restaurar? Todo um trabalho. A questão do divórcio se tornou algo muito comum nos dias de hoje. Uma pesquisa que foi realizada pela Agência Brasil, em 2021, bem no auge da pandemia, constatou que o Brasil bateu o recorde histórico de divórcios na pandemia. Foram quase 86 mil registros de separação. E eu te pergunto, o que aconteceu durante a pandemia? Muitos tiveram que trabalhar em casa. Todas aquelas preocupações de contaminação ou não. E por causa daquele período, cônjuges tiveram que estar junto mais tempo ao longo dos dias. E ali foi ressaltando exatamente problemas que já haviam e que só foram agravados. A consequência, a separação. O projeto de Deus é que o casamento seja indissolúvel. E a sociedade enaltece exatamente isso. Não deu certo? Separa. Não se esforce, não se dê. Seja hedonista. O que é uma pessoa hedonista? Pense somente em você e no seu prazer. Se você não está tendo isso, não é termine agora. Casamento não é isto. É aquilo que eu disse anteriormente de Mark Driscoll. Casamento não é para meninos, casamento é para homens que entendem que é necessário se dar, se doar, é necessário desenvolver comunicação. Eu vou entrar nesse detalhe um pouquinho mais à frente. Outro ataque que está sendo realizado contra o casamento diz respeito à promoção da infidelidade. Se você abrir a sua Bíblia, por gentileza, lá em Mateus capítulo 5, verso de número 28. Mateus 5, versículo de número 28. Você já ouviu esse texto em algum momento da sua vida. E diz assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Um dos problemas gritantes nos dias de hoje diz exatamente sobre a infidelidade conjugal. E nós tendemos a achar que a infidelidade se dá apenas no plano físico. Mentira. Tudo começa no nosso coração. Tiago, ele é muito cirúrgico pelo Espírito Santo quando ele diz, olha, que o pecado é como uma gestação. É uma mulher que está gestacionando uma criança. Ele começa na nossa mente e você começa a pensar sobre aquilo, começa a justificar aquilo e aquele pecado começa a ser gerado até o ponto que ele nasce daquilo que foi programado para a ação. Ele está dizendo, olha, a infidelidade não se dá apenas quando você está num caso conjugal com uma outra pessoa que não a sua esposa fisicamente. Mas a infidelidade se dá quando no meu coração eu já cortei o meu esposo, a minha esposa.
Quando eu começo a fantasiar com outro homem ou com outra mulher. Eu já disse numa outra oportunidade, se você pegar uma rápida pesquisa de alguns portais sérios de pesquisa, não é? A pornografia ela cresceu assustadoramente nos últimos anos, inclusive entre mulheres. Fruto justamente dessa tentativa de separar o que é virtual do que é pessoal. E aí alguém vai dizer, mas é porque todo homem é sem vergonha, todo homem... Não, na mulher o processo não é diferente. Porque enquanto o homem é visual, a mulher é auditiva. E a mulher acaba justamente fantasiando na questão de algo que ela vê, de algo que ela assiste, de algo que ela lê. O príncipe encantado que trata a mulher dessa forma, desse jeito, quiçá meu esposo fizesse isso, e aquilo começa a gerar no coração. É diferente do homem, mas ambas são infidelidades. Isso não é normal. E isso acontece justamente porque é uma normalização da dissolução do matrimônio, há uma glamorização da infidelidade conjugal. O importante é seja feliz. Tá bom? E as questões das propagandas que valorizam novas configurações de casamento. Casamento abertos, casamentos poligâmicos, casamentos de todas as formas. Seja feliz. O problema é que o caminho largo, ele te leva à perdição. A infidelidade é algo que precisa ser combatido e começa no nosso coração. O que você está vendo? Lembra daquela musiquinha que a gente aprende quando é criança na escola dominical ou no culto infantil? Não é? Cuidado, olhinhos o que vê, cuidado, mãozinhas o que pega. Não é? O nosso Salvador está olhando para você, cuidado. Por quê? Porque tendemos naturalmente a querer brincar com o fogo, até o ponto que nos queimamos. Lembra daquilo que Salomão vai escrever em Provérbios? O homem sensato, ele vê o mal e faz o quê? Permanece. Ele foge, ele corre, ele se esconde. Se eu estou vendo algo, estou numa roda de uma conversa que há de contaminar o meu coração, eu peço licença e vou embora. Se aparece alguma coisa, alguma imagem que não convém, eu desligo o celular, desligo o computador, saio, faço que nem José, sai correndo. Porque a infidelidade vai gerar distanciamento, vai gerar uma série de problemas. Vou dizer assim, pastor, tem como rever, como haver mudança em relação a isso? Claro, Deus tudo pode. Mas tudo pode quando há frutos de arrependimento. Se não há arrependimento, não há o que ser feito. Se não há quebrantamento, continuamos no nosso egoísmo. E não há como Deus agir, porque Deus não vai forçar a porta de ninguém do coração. Deus é um gentleman. Deus é realmente alguém que vai ajudar a partir do momento que a gente reconhece, Deus, eu preciso de ti, miserável homem que sou. Então, o primeiro problema, dissolução do matrimônio, a promoção da infidelidade conjugal. E outra questão é a desconstrução da configuração original. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 1, 27 e 2, 24, que nós já lemos, ele diz assim, olha, homem e mulher os criou. Portanto, o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Deus criou apenas 2 gêneros. Se você é XX, significa que os seus cromossomos dizem que você é mulher e toda a sua questão biológica. Se você nasceu cromossomicamente XY, vai mostrar que você é homem. E nenhuma alteração social vai mudar a sua questão cromossômica. Por mais que a pessoa diga, olha, nasci no corpo errado. Se ela é uma mulher e que se diz homem, ela terá grandes problemas no futuro
com câncer de ovário, câncer mamário, uma série de coisas. Porque a sua estrutura é uma coisa. Ah, mas se ela é um homem que se diz mulher, ok. Ela vai ter lá na frente que se preocupar com sérias coisas em relação a câncer de próstata e tantas outras coisas decorrentes do homem. Deus criou apenas 2 espécies. Por mais que a ideologia tente dizer o contrário. A espécie. E a grande questão diz respeito a isso. Se nós somos atacados na nossa identidade primária, como será essa união lá na frente? Como eu disse, o homem tem as suas funções, as suas atividades, e a mulher tem as suas funções e as suas atividades. A Bíblia apresenta apenas 2 princípios basilares para o casamento, e ele é de ser monogâmico, homem e mulher, não é? E heterossexual. Isso é o que a palavra de Deus diz. Ainda que toda ideologia tente dizer o contrário. Não há como abrir mão desses princípios sob o pretexto do amor. Até porque essa palavra amor é muito banalizada. Especialmente na nossa língua portuguesa. Eu amo cachorro quente, eu amo pizza, eu amo a minha esposa, eu amo o meu cachorro, eu amo... Ok, mas em que sentido? Quando nós começamos a analisar o sentido estrito de cada palavra, a gente vai observar que há uma enorme diferença. O casal que se dispõe a viver o oposto dos padrões da sociedade contemporânea, ele será impelido a permanecer firme nos princípios e valores bíblicos e não se deixará influenciar pelo meio e pelas propostas imorais de uma cultura pagã. Nós não somos a geração mais complicada que já viveu. Um breve estudo histórico, você vai ver, né, que os gregos tinham umas situações também bem complicadas, os romanos não muito diferentes. É como o Salomão diz no seu livro Eclesiastes, não há nada de novo. A roupagem diferente, mas a essência, ela permanece a mesma. E você e eu somos instados a justamente buscarmos valorizar o nosso relacionamento, o nosso casamento, se é que para você e para mim, ele o é importante. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 6,16, olha, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ainda que uma colocação faça aparente sentido, se não está enraizado na palavra de Deus, eu a descarto. Simples assim. O problema é que a nossa geração é uma geração que fala de Deus, não é? Prega sobre Deus. E você tem vários pregadores dizendo o que você quer ouvir. O legal nos dias de hoje é isto, né? A ironia à frente, ok? Porque o que você quiser, você tem alguém para dizer. E isso só comprova a veracidade bíblica quando Paulo adverte a Timóteo de que chegaria o tempo em que as pessoas buscariam mestres para si, para que elas pudessem ouvir exatamente aquilo que elas querem ouvir, e não aquilo que a Bíblia diz para cada um de nós. Porque o padrão bíblico de casamento, se a gente for estudar minuciosamente a partir do versículo 22 ao 33 de Efésios 5, é um relacionamento, né, de retroalimentação, de retrodoação. O homem, ele ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. E qual foi o tipo de amor que Cristo teve para com a sua igreja? Um amor sacrificial. Por causa desse amor sacrificial, a mulher se submete. E a submissão não é uma escravidão, mas é alinhar-se a uma missão. Submissão. Estamos debaixo da missão e caminhamos juntos para um horizonte aonde estamos a construir, a edificar, a solidificar o nosso lar. Isso é importante. Partindo para os finalmente, permita-me rapidamente elaborar pelo menos 5 pilares
que você e eu precisamos nos atentar se quisermos ter de fato um casamento abençoado e feliz. O primeiro é justamente o amor. Eu amo verdadeiramente meu cônjuge. Eu não amo mais. Então se pergunte, aonde que você deixou de respeitá-lo ou de respeitá-la? E depois faça a pergunta, aonde eu deixei de admirá-lo ou de admirá-la? Volte a admirá-lo, volte a respeitá-lo, volte a admirá-la, volte a respeitá-la. E com certeza você verá um soerguimento do amor no relacionamento. O amor é fundamental, mas lembre-se, amor é entrega, amor é doação. É você fazer coisas que muitas vezes você não quer fazer. É você fazer aquela pipoca 11 horas da noite, quando você quer ficar deitado, mas a sua esposa diz, olha, você não podia fazer uma pipoquinha? Ou, atire a primeira pedra, maridos que não sabem ou nunca vivenciaram, você está lá cansado, você vai deitar e a sua esposa diz, olha, você não pode trazer um copo de água para mim? Aí você vai, pega, aí chega, mas você não pode apagar a luz que eu deixei acesa lá no teu lugar? Aí você vai, volta, aí a hora que você chega, assim, agora eu vou descansar. Você já viu se a porta lá da casa, do fundo tá fechada? Aí você, por que não faz logo a lista, a gente faz de uma vez só? Mas geralmente é assim. Mas por quê? Entrega, doação. Segunda coisa importante, comunicação. Queridos casais, casados, conversem. Aprenda a ouvir. Aprenda a escutar antes de dizer alguma coisa, antes de julgar ou antes. Espere falar. Tenha a sua vez de fala. Ok, amor, diga, fale. Eu vou escutar e escute. Agora eu posso falar? Ok. E você deixe o outro falar. E juntos aprendam a identificar qual é o problema. A grande questão é que atacamos a pessoa ao invés do problema. Identifique qual é o problema. O problema é esse. Vamos trabalhar em cima do problema, não da pessoa. Mas para que isso aconteça, deve haver diálogo. Eu não gosto de conversar. Querido, então você está fadado a ter um casamento fracassado. A comunicação é fundamental em todas as áreas para o desenvolvimento pleno do relacionamento. Aprenda a ouvir, ouça com atenção. E se você não entendeu, pergunte, olha, será que é isso que eu entendi? Será que é isso que eu compreendi? Para que você não tenha uma interpretação errada. A comunicação é fundamental. Ame, se comunique, se respeite. Aprenda a se respeitar. Cada qual, volta a dizer, tem a sua função. Às vezes o homem trabalha o dia inteiro, dependendo do setor, da forma que trabalha, também se cansa, tal qual fala a mulher também. Aprendam a se respeitar, aprendam a se valorizar. Aí porque o homem às vezes trabalha num determinado emprego e chega, porque você não faz nada, mas a mulher às vezes está em casa, não trabalha, entre aspas, mas ela administra toda a casa, toda uma tarefa, crianças, limpeza, uma série de coisas. Também é exaustivo, é cansativo. Valorizem, distribuam atividades, porque ambas as tarefas exigem. E diante disso, respeitem-se. Ambos foram criados por Deus, ambos são imagem e semelhança de Deus. Traga ao coração toda aquela admiração que você tinha quando você buscou ela ou ele para namorar, quando vocês assumiram o compromisso de até que a morte os separe. Quarto, aprenda a ter companheirismo. A caminharem juntos, a dividirem tarefas, a fazerem as coisas. Olha, hoje eu não estou legal, ok, eu vou fazer isso. Hoje eu não estou legal, não, fica tranquilo que eu vou fazer aquilo. Aprendam a ser parceiros, porque é algo que também, ao longo do casamento, se perde. Se a gente
basear-se ou estudar Eclesiastes 4, de 9 a 12, ele vai dizer justamente sobre isso. Salomão, olha, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Se um está exausto, o outro vai estar ali, porque são parceiros, porque são companheiros, não são inimigos, mas muitas vezes as pessoas têm se tratado dentro do relacionamento conjugal como inimigos, debaixo do mesmo teto. E aí a situação é pior, especialmente quando há filhos. Deixa-me dar um conselho 0800 para você. Pai, mãe aqui, eu sei que todos nós temos divergências. Mas aprenda uma coisa, em nome de Jesus. Aprenda a resolver os seus problemas longe dos seus filhos. Tranca a porta do quarto, pega um dia que estão na escola, quebra o pau. Mas não faça na frente dos seus filhos. Porque isso vai trazer marcas muito sérias na vida, no desenvolvimento e na identidade deles. E por último, e o mais importante, fundamento espiritual. Ao final do Sermão do Monte, no capítulo 7, lá no verso 24, Jesus então conta aquela história. Fala assim, ó, lá no final, duas pessoas contratam a empreiteira, o mesmo arquiteto para construírem uma casa. Um quer as facilidades, né, da praia, então ele constrói na areia mesmo, porque ele quer abrir a porta e já ir direto para o mar. O outro olha lá, um rochedo mais alto, é mais longe, mas ele pensa assim, é firme e eu vou construir minha casa lá. A construtora fez o mesmo projeto, usou os mesmos materiais e entregou a chave para ambos. E as escrituras sagradas vão dizer, Jesus dizendo, para ambos veio a tempestade, veio o vento forte, mas a casa na praia das facilidades rui, cai, desmorona. E a casa no monte permanece. Qual foi o diferencial? O fundamento. Se você quer ter um casamento abençoado, uma família abençoada, tenha Cristo como firme fundamento da sua vida. Busque ao Senhor. Problemas que você e eu não podemos resolver, Ele pode. O grande problema, e isso cabe a uma série de mensagens, é aquilo que Craig Groeschel, pastor norte-americano bastante conhecido, vai falar, ou vai escrever sobre o chamado cristão ateu. É aquele que conhece as Escrituras, aquele que fala sobre Deus e crê no milagre de Deus da boca para fora, mas não acredita de coração que Deus pode restaurar a sua vida, o seu casamento, os seus filhos, uma série de coisas. É o cristão ateu. A única diferença é que ele vai na igreja. A única diferença é que ele canta louvores, a única diferença é que ele tem um linguajar cristão, mas o seu coração ele não confia que Deus pode verdadeiramente fazer. Querido, o seu casamento, o meu casamento, ele é atacado constantemente. Somos incentivados a nos divorciar, somos incentivados a praticar infidelidade, somos convidados a desconstruir aquilo que Deus, na sua palavra, nos ordena. Mas eu preciso edificar o meu relacionamento em amor, em ouvir com atenção, comunicação, em respeito, em companheirismo e, acima de tudo, em relação a um firme fundamento da palavra de Deus nos nossos corações. Quero uma amostra de um relacionamento bastante interessante. Não é para você que é casado, vai ler Cantares de Salomão. Salomão fala uns negócios interessantes ali, não é? Mas alguns deles, ele diz a respeito das raposinhas. Que pequenas raposinhas destroem o relacionamento. Pequenos probleminhas vão se aglutinando e vão destruindo, corroendo o casamento. Deus te uniu para que você fosse bênção. Deus te uniu para que você fosse abençoador para as futuras gerações. Como disse Mark Driscoll,
O casamento não é para meninos. O casamento é para homens que entendem que precisam viver os seus dias de forma sacrificial, de maneira que tudo quanto venham a fazer honrem e engrandeçam o nome do Senhor.